O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, agora em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que dão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse: mas nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados, então estamos aí no mês de outubro, que é o mês das missões. Contamos nesse mês com a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus. Hoje temos a alegria de contar aí com a presença dos nossos jovens do Jucre, que organizam a nossa liturgia, Ministério de Música Magnífica. Você que vem, a gente acolhe também a família de Vilmar, que vem celebrar, rezar pela sua alma no 7º dia. Colocamos diante do altar do Senhor nossas intenções. É a liturgia do 27º domingo do tempo comum. Está na sequência as parábolas da vinha. Jesus vem nos últimos domingos trazendo para a gente essa reflexão a respeito da vinha. A vinha que é o reino de Deus. Então nós vamos lembrar 2 domingos atrás, quando o Senhor fala daquele Jesus Cristo, conta a parábola do Senhor que ele vai contratar operários para trabalhar na sua vinha. Então ele sai de madrugada, contrata empregados às 5 da manhã, depois às 9, meio-dia, 3 e 5 horas da tarde, e no final vai pagar o mesmo salário para todos, para dizer para a gente que todos nós temos direito à salvação, à redenção, e no momento em que nós nos decidirmos por Jesus, o Senhor está lá, pronto para nos contratar, para nos acolher na sua vinha. Domingo passado nós vamos lembrar, Jesus falava daquele Senhor que tem 2 filhos, mandou os 2 trabalharem na vinha. O primeiro disse que ia, depois não foi. O segundo disse que não ia e depois foi. E aí o Senhor pergunta: quem fez a vontade de Deus? Aquele que primeiro não ia, mas depois se converteu e foi. Para mostrar para a gente também que nós podemos às vezes estar trilhando um caminho errado, ou podemos estar decididos a não querer nada com o Senhor, mas se num determinado momento nos encontramos com Jesus e damos sim para a proposta, estaremos na vinha, seremos aceitos, teremos um lugar na vinha, na casa, na igreja de Deus. Hoje o Senhor propõe uma outra parábola, que é a parábola, essa parábola que diz que o Senhor, Ele prepara um lugar para plantar a sua vinha. Ele escolhe, cuida,
prepara a terra, tira as pedras, né? E aí é sempre bom a gente ter em mente a região onde isso acontece, lá nas terras pedregosas, nos terrenos pedregosos de Jerusalém, de Israel, aquelas regiões de lá, né? Quem já foi sabe bem como é. A gente pode ler isso um pouquinho num contexto meio histórico. Por exemplo, a primeira leitura, que é do livro do profeta Isaías, é o Cântico da Vinha. Aqui também, isso aqui é Antigo Testamento, profecia de Isaías, o Cântico da Vinha. Vou cantar para o meu amado o Cântico da Vinha de um amigo meu. O profeta, a vinha do amigo, o amigo do profeta é Deus. A vinha do meu amigo, um amigo possuía uma vinha, infértil em encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar, e esperava que produzissem uvas boas. Historicamente, o Senhor Deus escolhe um povo, Ele escolhe, Ele elege os hebreus, Ele conduz esse povo, e depois Ele transplanta essa vinha, transplanta, como se faz com as parreiras de uva, as vinhas, transplanta da escravidão do Egito e planta na terra prometida. O Deus, Ele cuida da vinha que Ele escolheu, Ele cerca de cuidados, Ele rega, Ele aduba, Ele manda pessoas que vão cuidar, manda os profetas para anunciar a palavra. E aí, aqui na primeira leitura, no Antigo Testamento, o Senhor vê, Ele volta para recolher os frutos da vinha, e Ele esperava que essa vinha produzisse frutos de justiça, mas eis os frutos de injustiça. Ele esperava que essa vinha produzisse frutos de bondade, mas eis os frutos de iniquidade. E aí no Antigo Testamento a sentença é terrível. Ele pergunta o que poderia então ser feito com essa vinha, e ele conta essa história. Ele diz: pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada, vou derrubar o muro e será pisoteada, vou deixar inculta e selvagem, não poderá ser lavrada por mais ninguém. Vai destruir a vinha. E aí, filhos, até eu falo aí meio de uma forma até sem muita coragem para dizer isso, né? Mas o povo escolhido de Deus, o povo para quem o Senhor cuidou, o povo que Deus elegeu, o povo que Deus mandou Abraão para formar, o povo que Deus mandou Moisés para libertar, o povo que Deus levou os profetas, o povo que recebeu o anúncio ali, que recebeu a aliança, se desvia da palavra de Deus. E aí aquela vinha que foi escolhida hoje, tantos anos depois, olha, se a gente vê o que está acontecendo hoje, nesse momento, lá na faixa de Gaza, lá em Israel, o povo luta hoje ainda por território. Veja, vou desmanchar a cerca, diz o Senhor, será devastada, derrubar o muro. Meio terrível, né, filhos amados? E aí nós chegamos na leitura do Novo Testamento, e aí já é com Jesus, já é com Jesus, já é a nova aliança. E aí na nova aliança não tem mais anúncio nenhum de destruição. Tem também, Jesus propõe: escutai esta parábola, um proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu torre de guarda, depois arrendou a vinhateiros, arrendou-a a outros vinhateiros, viajou para o estrangeiro, e quando chegou o tempo da colheita, mandou os empregados para fazer a colheita. Vêm os empregados para colher, vêm os profetas para fazer a colheita, vêm os ministros do Senhor, vêm os líderes para colher os frutos dessa vinha, a uva boa dessa vinha. Só que os vinhateiros, aqueles que estão cuidando, eles prendem, matam os empregados que o Senhor mandou. O Senhor manda outros empregados no número maior, mais ministros, e vem apóstolos, e vem discípulos, e também o que é que eles fazem? Matam também. O Senhor diz: vou mandar o meu filho eles vão respeitar. E o que é que eles fazem? Matam de forma ainda mais terrível. E aí o Senhor pergunta para eles mesmos, pergunta para eles: pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que vocês acham que ele vai fazer com esses vinhateiros? E aí os sumos sacerdotes, os anciãos, os doutores dizem, né? Com certeza mandará matar de forma violenta esses perversos. Eles nem percebem que eles estão proferindo uma sentença contra eles mesmos, estão tão envolvidos no pecado, na cegueira, como nós também, como nos deixamos envolver
pelo pecado, nos deixamos cegar, a gente nem enxerga. E às vezes, como fazem aqui esses anciãos, esses sumos sacerdotes, esses doutores da lei, proferem uma sentença contra si mesmo, não estão nem notando. Jesus está tentando fazê-los refletir, e eles dizem a sentença deles mesmos: o Senhor irá matá-los. Só que aí o que diz o Senhor Jesus? O Senhor Jesus diz: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Veja, só que aqui agora o Senhor não fala mais em destruição. O Senhor diz: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E aí o reino de Deus, essa vinha, se espalha pelo mundo, está em todos os lugares, de todas as partes, do norte e do sul, do leste e do oeste. Não mais só aquele povo escolhido, não mais só aquela vinha lá, aquela região e aquela nação. Agora todas as pessoas de todos os lugares que se unirem ao Senhor. Porque aí nós vamos lembrar do texto do Evangelho de João: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que fica unido a mim produz frutos. Então agora a salvação, não vai haver uma terceira vinha, não tem mais. Primeira vinha rejeitada, segunda vinha em Cristo não vai mais ser destruída, mas entregue a outros vinhateiros, a todos aqueles que quiserem estar unidos no Senhor, a todos aqueles que se dispuserem a permanecer no Senhor para que produzam frutos. Aí, filhos estimados do meu coração, mesmo, a gente ouviu inclusive no texto do Salmo que nós cantamos, o Salmo 59, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Arrancastes do Egito esta videira, olha o salmista falando, transplantando a videira do Egito. Arrancaste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Até o mar se estenderam seus escarmentos, até o rio e seus rebentos se espalharam. O salmista vai trazendo toda a história para a gente. Agora a pergunta para mim e para você é: eu estou produzindo frutos? Veja que é tão interessante, porque o fruto da vinha, da videira, é a uva. E o fruto bem produzido, aquele que é entregue, produz aquela vinha boa, aquela uva boa. No altar, aquela uva boa produzida transformou em vinho, que vai ser transformado no sangue de Cristo. Produzo um fruto tão bom que possa ser entregue a Cristo, se igualar num sacrifício de amor. A palavra ela se confirma num texto que aparentemente parece fora do contexto da liturgia, mas que é um texto belíssimo da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Paulo diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus. Fiquemos unidos ao Senhor, não vamos nos inquietar, não vamos deixar o nosso coração dispersar, mas apresentemos a Deus as nossas necessidades, com oração, com súplica. Veja, filhos, muitas vezes a gente até diz assim, está querendo me tirar do sério. Podem aparecer situações na vida da gente para nos desestabilizar de verdade. Não sei o que está acontecendo na tua vida hoje, não sei qual que é a tua angústia hoje, qual que é o teu medo, o teu temor, e também não sei onde você está, para quem você está apresentando as suas dores. Agora eu sei do contexto histórico que nós vivemos, do nosso tempo contemporâneo. Nós vivemos num tempo de muita angústia, vivemos num tempo de muita ansiedade, vivemos num tempo de vazio existencial, vivemos num tempo de individualismo. Isso traz sérias consequências. Num tempo de consumismo, e traz muitas consequências, porque a gente consome pensando que vai ser feliz e fica cada dia mais vazio. Vivemos num tempo de aparência, como nunca antes na história da humanidade, num tempo de verniz, coisa brilha, mas a gente vai olhar, igual a maior parte dos nossos bancos aí, a gente olha para essa bonitinho, bota o dedinho e começa a afundar no cupim. É assim. A gente olha no Instagram, eu gosto de postar as fotinhos lá. Eu posto as fotinhas das coisas que dão certo. A missa cheia está lá, pode olhar no meu Instagram, a igreja cheia. Igreja vazia, eu não coloco não. A gente mostra o melhor. E tem muita gente que mostra o que nem é.
Isso gera consequências, dores. A gente tem muitos amigos longe ali na rede social e os pertinho, os próximos. Final de semana passado eu estava com os jovens no retiro da Pastoral da Juventude e eu dizia da riqueza que é para os jovens poderem estar juntos em grupo, quanto tantos jovens estão sozinhos, isolados. Isso gera consequências. E aí nós vamos nos angustiando, nós vamos ficando ansiosos, vamos assumindo e acumulando síndromes, pânico, medo, pavor, assustados. E a gente coloca essas nossas ansiedades, nossas angústias, nossos medos onde? Para quem que a gente apresenta isso? Para quem, com quem que você partilha as suas dores? Onde é que você coloca as suas angústias, os seus medos? Não está conseguindo mais conversar em casa com a tua mulher, com o teu marido? Onde que você vai colocar essa dificuldade de diálogo? Não está mais conseguindo conversar com teu pai, com tua mãe? Sai de casa cedinho, você está dormindo. Chega em casa de madrugada, você está dormindo, não se vê mais. Não senta na mesa para fazer uma refeição juntos. Não louvam a Deus em família. Não agradecem pela comida. Não rezam uma Ave Maria juntinhos. Onde que você partilha? Com quem que você partilha? Essas angústias, você está unido a quem? Você é um ramo que sozinho não pode produzir frutos. Então você está querendo ficar unido onde para produzir frutos? Aí o Paulo, ele dá para a gente uma receita, uma palavra firme, forte, uma orientação segura, que não é para a gente vacilar. O Paulo diz: olha, filhos, apresentai as vossas necessidades a Deus, com orações, com súplicas, acompanhada de ação de graças diante de Deus. Tem muitas coisas, inclusive, meus irmãos, eu já tenho dito outras vezes, que às vezes é um risco, algumas intimidades nossas, algumas ansiedades nossas, às vezes também é um risco a gente partilhar com pessoas que não estão preparadas para receber aquela informação que a gente vai dar, para entregar aquele tesouro da nossa vida, aquela nossa angústia. E as pessoas às vezes vão trazer para a gente conselhos, dicas, orientações baseadas em experiências próprias que vão nos levar ao caos, porque também são outros fracos em muitos momentos. Também é gente que não está unida à videira em muitos momentos. E às vezes é gente que está unido a uma outra história, a um outro galho seco. E aí vai querer que você também, vai indicar para você esse galho seco. É um cego guiando outro cego. Então nós temos que entender essa presença real de Deus na nossa vida. E a gente tem que fazer com Deus, criar com Deus uma relação que seja verdadeira e íntima. E poder colocar, dobrar os joelhinhos diante de Deus, na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, durante a Santa Missa, e ter com Deus essa relação. O Senhor é o meu Senhor, para Ele eu posso partilhar todas as minhas dores e angústias, apresentar a Deus as minhas inquietações. E o Paulo diz: não vos inquieteis com coisa alguma. Se a gente coloca em Deus a nossa esperança, com segurança, né? Colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, acompanhada de ação de graças. Eu tenho dito, a missa é a maior de todas as ações de graça, né? A gente vem para a missa, para a Eucaristia, e Eucaristia é a ação de graças. Então entregar a Deus em ação de graças, aqui na igreja, lá na nossa casa também, mas poder rezar, conversar com Deus e pedir de Deus essa ajuda. Me ilumina. E abandonar um pouco as lamúrias. A outra pergunta que eu tenho feito em todas as missas desse final de semana é a seguinte: vou perguntar para você, porque nós somos muito dados também a lamúrias, né, as lamentações, né? A gente reclama de tudo, lamenta de tudo, e está tudo difícil, realmente tem muita coisa difícil, mas a gente fica lamuriando, lamentando, Se a gente está com angústias, se a gente está inquieto, ansioso, adiante, vai melhorar a vida da gente, vai resolver nosso problema, simplesmente as nossas lamentações, o nosso choro, não vai melhorar a vida de ninguém. Então nós temos que aprender que é no meio dos louvores que Deus habita, louvar a Deus mesmo na dificuldade, apresentar a Deus as nossas súplicas, veja, suplicar a ajuda de Deus. Vinde, Senhor, em meu auxílio, socorrei-me sem demora.
pedir isso, clamar, mas ter a coragem de, mesmo nas dificuldades e dores, ainda louvar a Deus. Senhor, te louvo e bendigo, porque eu sei que tu és o meu Senhor, eu sei que tu vais me assistir. Te louvo e bendigo, Senhor, não me deixe murmurar, não me deixe viver aí no mar de lágrimas, não, mas fazer com que eu seja agraciado e consiga compreender dentro de mim o grande amor que tu tens por mim, que tu és um Deus criador, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, a quem eu posso recorrer, um Deus que vem em meu auxílio quando eu clamo. Então me sustenta, Senhor, vinde em meu auxílio. E aí a gente louva a Deus mesmo nas dificuldades, vai dizer assim ainda: eu sei, Senhor, que tu vais me socorrer, e sei que isso que eu estou sofrendo vai servir para o meu crescimento, para que eu produza mais frutos. E aí o Paulo dá mais uma orientação: se a gente quer permanecer unido no Senhor, se a gente quer fazer parte dessa vinha, não importa de onde viemos. Qual que é a orientação de Paulo? Ele diz: ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, ocupai-vos com tudo que é respeitável, ocupai-vos com tudo que é justo, com tudo que é puro, com tudo que é amável, com tudo que é honroso, com tudo que é virtude. E aí, estimados do meu coração, a minha pergunta é: com que eu tenho me ocupado? Eu me ocupo com o quê? Eu tenho me ocupado com coisas que são verdadeiras? Ou estou me ocupando com coisas falsas e mentirosas? Tenho me ocupado com coisas que são respeitáveis? É uma pergunta para mim. Ou tenho me ocupado com coisas que não são nem dignas de respeito? Tenho me ocupado com coisas justas, com coisas puras, coisas amáveis, coisas honrosas? Tenho me ocupado com tudo que é virtude? Eu tenho me ocupado com as coisas que merecem louvor? Eu posso falar para todas as pessoas com as quais eu convivo com o que eu tenho me ocupado ultimamente? Como é que eu estou gastando o meu tempo? A vida que Deus me dá, a graça que Deus me deu de me colocar numa vinha a qual Ele cuida, uma vinha que é cuidada, uma vinha que é regada, uma vinha que é limpa de todas as pedras e dos matinhos. Eu estou plantado nessa vinha, eu estou fazendo jus, eu estou unido à videira que é o Senhor, eu quero produzir frutos. Quais são as coisas? O meu tempo eu gasto com o quê? Minha preocupação e ocupação com o quê? Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: vocês andam muito ocupados em não fazer nada. Vocês, nós, né? Para nós a palavra. Muitos ocupados em não fazer nada. Tem que tomar cuidado com as minhas ocupações, com o que eu tenho me preocupado. E aí a sentença é mais uma vez, né? Praticai o que aprendestes da palavra de Deus, e assim o Deus da paz estará convosco. A paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Essa paz guardará os vossos corações e pensamentos. A paz de Deus, filhos, ela ultrapassa o entendimento humano. Essa paz que nós buscamos é a paz de Deus. Nós somos de Deus, viemos de Deus e tendemos para Deus. E queremos voltar para Deus. E essa paz de Deus que nos envolve. E a paz de Deus não é a paz do mundo. A paz de Deus não é a paz que o mundo dá. Essa paz verniz é uma paz que ela é impregnada no nosso coração, na nossa vida. A gente pode até viver agitado de um lado para o outro com as nossas tribulações, mas a paz de Deus nos torna serenos. A paz de Deus é a paz que Deus quer dar, não é uma paz que o mundo dá. É uma paz que nos faz sentir a graça de sermos de Deus. E é uma paz que nos dá a consciência de saber que podemos apresentar para Deus as nossas angústias, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, com orações, súplicas e ação de graças. Que frutos estou produzindo? Com o que eu estou me ocupando? Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna